Vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor nesse instante. Primeiro faremos a leitura, Ezequiel, capítulo 7, versículos 10 a 18, que contém o primeiro, o segundo e uma parte do terceiro alarme do Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo. É chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre à espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá em todo o rosto, haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. Agora nós vamos ler o texto da pregação dessa manhã e uma pequena diferença do que está no boletim. Vamos ouvir o sermão que será do versículo 19 a 21 apenas, não até o 27, como a princípio foi anunciado. 19 a 21. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa, e aos perversos da terra, por despojo. Eles o profanarão. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez.
Senhor Deus, ouviremos, Senhor, agora a exposição da Tua palavra e carecemos mais uma vez da Tua misericórdia e graça. Que o Senhor ajude aquele que fala para que seja capaz de instruir-nos na Tua palavra e apresentar-nos o santo evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Dá um coração humilde a todos nós para ouvirmos com seriedade, buscarmos em nós mesmos um autoexame à luz da Tua palavra. Concede atenção, compreensão e, se necessário, arrependimento no assunto que será tratado nesta manhã. Que a Tua palavra ilumine a nossa vida e nos conduza ao Senhor de maneira graciosa. Oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos em perigo, é próprio da natureza humana buscar um refúgio. E também quando nós temos um problema, nós procuramos ajuda para obter algum tipo de solução. E quando nós estamos em situações assim, nós gostamos de pensar que tudo se resolverá, que a coisa será resolvida, que vamos transpor aquela dificuldade. De fato, é saudável ter essa esperança. De fato, é saudável ser otimista. O problema surge quando nós nos agarramos em esperanças vazias, a uma promessa frágil, a um plano incerto, a uma pessoa falível, enfim, a um placebo com nome de remédio. Em Judá e Jerusalém, os que ouviram essa profecia a princípio, acontecia exatamente a mesma coisa. O rei Nabucodonosor já havia levado muitas pessoas para a Babilônia, estavam exilados. O rei tinha sido levado cativo e Nabucodonosor colocou outro rei no lugar do rei anterior. E então, lá em Jerusalém, os falsos profetas alimentavam o povo na ilusão de que o exílio seria breve, que eles deveriam pensar, olha, tudo isso vai se resolver rapidamente. A cidade vai resistir às investidas de Nabucodonosor e as pessoas vão voltar do exílio em breve. Esse desejo que parece bem otimista, nesse contexto é uma ilusão. Isso é um ponto importante sempre detectarmos. Uma coisa é ter esperança, e a esperança é firmada na realidade. A outra, simplesmente porque nós queremos uma coisa, nós ficamos repetindo até que nós mesmos acreditemos na nossa própria mentira, ou na mentira de um falso profeta. O alarme de Deus soou, dizendo que não seria isso que haveria de acontecer, que as profecias daqueles profetas eram falsas. Jeremias estava em Jerusalém alertando sobre isso. E as pessoas que estavam no exílio, Deus usou Ezequiel para alertá-los sobre isso. Então estamos vendo, o capítulo 7 tem este longo tocar do alarme, tem 3 toques. Esses 3 toques estão anunciando o juízo iminente. E agora nós estamos, vocês sabem, no 3º toque. Tivemos o primeiro sermão no primeiro toque, o segundo sermão no segundo alarme, o 3º sermão no começo do 3º alarme. E pensei eu, teremos agora a parte total do 3º alarme, a segunda parte do 3º alarme, mas ainda isso vamos dividir em 3 partes. E a razão por que resolvi fazer essa pequena mudança é porque quando nós chegamos no versículo 19 a 26, quando o 3º alarme ainda está tocando, aqui temos uma sequência muito clara. Deus está desfazendo as falsas esperanças de Jerusalém justamente em 3 grandes ídolos aos quais os homens costumam se agarrar. E se agarram especialmente quando
eles buscam esperança quanto ao futuro. O primeiro ídolo é o dinheiro. Quem, em momento de aflição, não pensou: se eu tivesse dinheiro, isso estaria resolvido? O segundo ídolo é a religião. A religião meramente moralista, vazia da realidade, as formas em vez da vida. E o terceiro ídolo são líderes infiéis, aos quais os homens se agarram. Essas coisas, dinheiro, religião, liderança, para muitas pessoas, quando elas estão vivendo em dificuldades, em problemas, essas coisas funcionam da seguinte forma. Crianças, imaginem um navio de madeira do tempo passado, os tempos antigos, como no tempo de Paulo. Talvez vocês tenham lido isso no livro de Atos. E então esse navio sofre com as ondas do mar, o navio se despedaça. Não tem como hoje botes salva-vidas que você pode inflar. O que alguém pode fazer numa situação assim, crianças? Você está lá no meio do mar e as ondas, e você está pensando: e agora eu vou morrer? Mas você vê um pedaço de madeira, um resto do navio. O que você faz? Esse pedaço está flutuando. Você diz: eu vou me agarrar com todas as minhas forças a esse pedaço de madeira. Então a pessoa se agarra com esperança de sobreviver ao naufrágio. Fazemos isso com as coisas: dinheiro, religião, líderes. Colocamos nossa esperança nas coisas. Mas o texto dessa manhã, então, vai lidar com a primeira dessas coisas: o dinheiro. O ídolo que os homens costumam buscar abrigo antes, durante a tempestade. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sobre o seguinte tema: a inutilidade das riquezas diante do juízo de Deus. A inutilidade das riquezas diante do juízo de Deus. E veremos 2 pontos. O primeiro, veremos a insegurança das riquezas, especificamente no versículo de número 19. Veja que o versículo 19 descreve essa problemática do ídolo das riquezas, trazendo uma imagem chocante sobre o colapso financeiro que haveria de abater Jerusalém. Olha as palavras: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro lhe será como sujeiro. O que significa isso? De novo, crianças, imagine a cena: ruas cobertas não de lixo comum, mas de joias. Você passa na rua e vê pedras preciosas, cordões de prata e ouro. Você olha os carros caríssimos que você nunca andou em sua vida, a chave está no painel e a porta está aberta. Você percebe que tem carteiras no chão, cheias de dinheiro, cartões de crédito. Você percebe que há aqui e ali até algumas malas de dinheiro que alguém muito rico lançou para longe de si. Se você acordasse amanhã e encontrasse essa cena de riquezas jogadas na rua, você pensaria o quê? Você pensaria assim: olha, alguma coisa errada. Isso não é normal. Parece que aconteceu uma tragédia tão grande que aquilo que as pessoas valorizaram durante todas as suas vidas, de repente, não tem mais nenhum valor. Essa imagem revela um estado de desespero absoluto. Porque pense, quem guarda alguma esperança para amanhã vai esconder a sua riqueza para usar amanhã. Mas quem lança fora as suas riquezas não consegue ver nem um palmo do futuro. E aqui é importante notar o uso que o Espírito Santo faz de uma palavra: sujeira, em nosso texto. A sujeira é uma palavra aqui que descreve a impureza cerimonial. Sujeira aqui não é a sujeira do limo, ou a sujeira do carvão, ou do pó, mas é uma sujeira cerimonial, de coisas que a lei
diziam que eram impurezas cerimoniais. Então, sujeira aqui a palavra para falar, por exemplo, se alguém tocasse em um cadáver. Sujeira também a palavra para falar sobre a imundície menstrual. Para falar de coisas que, quando nós somos confrontados por ela, nós nos afastamos. Essa palavra é usada para descrever a rejeição que haveria de ocorrer em relação aos bens materiais. Eles perdem o seu valor numa cidade sitiada pelo inimigo. Nesse caso, quando os inimigos cercam uma cidade, então o dinheiro não faz mais sentido, as riquezas não têm mais valor. Mas mais do que isso, imagine que você mora em Jerusalém nos dias do cerco babilônico e você tem um punhado de ouro guardado, enterrado dentro de sua casa. Você sabe que esse dinheiro não serve mais. Não pode comprar segurança, não pode livrar você do juízo de Deus. Mas é pior do que isso. Não é só que é inútil, mas é perigoso. Por quê? Porque quando os invasores entrarem, eles procurarão as casas onde existe o dinheiro. Então, é muito perspicaz pensar o seguinte: qual é a melhor coisa a fazer nesse caso? Se você não quer que eles entrem, matem você para achar o tesouro, você mesmo deixa o tesouro no seu quintal. Aqui está, tudo que eu tenho. Não tem mais valor para mim. Ou você lança essas riquezas pela janela de sua casa e deixa na frente de sua casa, na rua. É o que temos aqui. Mas além disso, Ezequiel adverte claramente que nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Então vejam, uma pessoa pode confiar no dinheiro por toda a sua vida. Pode pensar que o dinheiro é um escudo. E os pobres podem ansiar, desejar esse escudo. Quando olhamos com olhos mundanos, parece realmente que as riquezas podem oferecer alguma segurança. De novo, dizemos isso. Alguém entrou na minha casa e roubou o botijão de gás no meu quintal. Se eu morasse em um condomínio, com seguranças isso não teria acontecido. Então, uma pessoa com recursos pode ter uma casa rica em sua casa, num condomínio, cheio de seguranças. Ela pode ter carros blindados e até, se tem mais recursos, pode ter alguns guarda-costas para proteger a si e seus filhos, sua esposa. E uma pessoa assim pode dizer: eu estou protegido. Mas aqui vemos que não. Quando a ira de Deus vem, o poder financeiro perde a sua habilidade de proteger. Não há como barganhar. Tudo se dissolve. Por quê? Porque a justiça de Deus não pode ser subornada. Ela não pode ser comprada ou apaziguada. O rico ímpio não pode dizer: darei o dízimo àquela igreja para que Deus me proteja e me guarde. Não. Isso não funcionará. Deus não precisa. Então, isso significa o quê? Que na balança do juízo de Deus, todos os homens estão em pé de igualdade. Ricos e pobres, todos receberão o justo juízo de Deus, sem exceção. E aí, então, pensamos naquela pergunta: o que daria o homem pela sua alma? E a resposta do texto é: não há nessa terra nenhuma riqueza, nenhum tesouro que o homem possa oferecer no tribunal de Deus para escapar da ira de Deus. As riquezas definitivamente não podem oferecer paz com Deus. Além disso, o texto também acrescenta que as riquezas não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago. Então saímos de uma coisa mais
subjetiva, digamos assim, ou mais complexa, a segurança da vida, a paz num mundo conturbado, para uma coisa básica da vida, o pão, a comida. E, de novo, a inutilidade das riquezas aparece aqui. O ouro acumulado em cofres não poderia comprar um único pedaço de pão em Jerusalém, quando Deus, como já vimos, havia tirado o sustento do pão, a vara que sustentava o pão. Amados, o pão de cada dia, seja o pão cheio de grãos e tão bonito de alguém com posses, ou pão comprado com vencimento pelo pobre, o pão sempre vem da mão de Deus. Por isso, ricos e pobres devem orar igualmente. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mesmo se você tem recursos, se você recebeu de Deus a dádiva de um trabalho bom, se você tem um salário um pouco melhor, mesmo que você tenha investimentos, o pão só vem com a bênção de Deus, não pelo seu dinheiro, não pelos seus investimentos. Amados irmãos, quando Ezequiel está apontando para essas coisas, ele está, para usar a figura da palavra sujeira sobre cadáveres, Ezequiel está expondo o cadáver putrefato que ainda acalentamos. Podem pensar nisso? Imagine ter um cadáver dentro de sua casa. Vai feder, trará bichos, fará mal. Mas a Bíblia diz que tem coisas assim. E uma delas aparece aqui, é o materialismo. Mas nós estamos lá, dizendo, isso é algo de valor. Quantas vezes você já imaginou e já disse a si mesmo, talvez na frente do espelho, talvez com a sua cabeça sobre o travesseiro, se eu tivesse mais recursos, eu teria uma vida segura e feliz. Quando dizemos isso, imaginamos que nossas economias, nossos investimentos, nosso esforço no trabalho, nossas horas extras, nosso destaque na empresa, nosso salário, tudo que está relacionado a isso, trabalho, dinheiro, riquezas e bens, nós imaginamos que isso vai gerar para nós segurança e felicidade. E aqui há um risco terrível, meus irmãos. É que, de repente, nós estamos ouvindo muitas coisas sobre isso. Coisas até, em parte, verdadeiras. Por exemplo, alguém pode nos dizer, olha, você precisa economizar. E você? Bom, realmente, eu tenho que ser mais econômico. Olha, você deve ter um fundo de reservas para uma emergência. E existe muita sabedoria também nisso. Olha, você deveria se preparar para comprar uma casa, um apartamento, e também existe muita sabedoria nisso. Mas a pergunta que deve vir nesses casos estamos dizendo, eu quero ser mais próspero, mais organizado financeiramente, e até tem uma expressão nas redes sociais, por exemplo, segurança financeira. Então, a pergunta é, o que nos move à prosperidade? Por que queremos trabalhar mais? Por que queremos crescer em nossa empresa? Por que queremos alcançar mais clientes? Por que queremos estudar para mudar de posição na empresa? Por quê? Ok, queremos prosperidade, não há um problema até aí. Até aí não temos um problema. Que você cresça, que você tenha mais clientes, que você se desenvolva profissionalmente, não há problemas aí.
Mas, se o desejo se esse impulso da prosperidade que nos leva a agir for o desejo por segurança financeira, não a glória de Deus, então você tem um problema. Por quê? Porque é exatamente aí, quando você está ouvindo vendo vídeos no YouTube sobre como investir, por pessoas que não conhecem a Deus, por pessoas que não têm nada a ver com o reino de Cristo, que trarão alguma sabedoria, mas não trarão a sabedoria. É exatamente ali, nesse ponto, que morre uma coisa e nasce outra. Morre o mordomo e nasce o investidor, o empresário. Você quer isso? Nós costumamos ver as riquezas como um refúgio, um consolo nos tempos de crise. E então, quando a instabilidade chega, nós corremos aos pregadores de Mamon, e entenda isso como falsos pregadores e como coaches espalhados em várias questões financeiras. Vamos até os pregadores de Mamon e olha o que acontece. Gradualmente, sem perceber, sem que haja uma conversão daquela conversão de impacto. Hoje a minha vida mudou. Não é assim. Mas gradualmente, a nossa fé migra da confiança em Deus para a confiança no dinheiro. A nossa esperança no dinheiro, ela vai evoluindo. É como alguém que está acalentando um objeto desejado. Pense assim, crianças. Imagine que uma menina quer muito uma determinada boneca. Ou um menino olha e diz, eu quero aquela espada. A espada ninja. Alguns meninos gostam de espadas ninjas. E então, você vê na loja e seu pai diz, não tem dinheiro para gastar com isso. Mas você lá no fundo fica com uma esperança. Talvez no dia do meu aniversário, meu pai ou minha mãe me farão uma surpresa, me darão essa boneca ou me darão essa espada. Então, a princípio, o que vocês terão, crianças? Uma esperança. Talvez. E vocês torcem, tomara. Mas então, esse lugar onde tem a boneca e a espada é uma loja que seus pais vão com frequência e levam vocês. Então, toda semana você vai lá e olha para a boneca ou para a espada. Você até diz pertinho dela, você vai ser minha. Um dia você será minha. Vocês percebem? A esperança se transforma em amor. Porque está acalentando, está aumentando o desejo por aquilo. Então, também nesse assunto, a nossa esperança de ter o dinheiro que nos dará segurança não é só fé, não é só esperança. Ela entra e se torna também amor ao dinheiro. E o texto nos chama ao arrependimento. Veja, de novo, as riquezas podem ser e são uma bênção. Mas elas são uma bênção se nós as usamos como mordomos. No Salmo 105, hoje ouvimos sobre o homem que foi levado para o Egito para ser o mordomo na casa de Faraó. Vocês podem pensar sobre esse mordomo. Crianças, vocês sabem quem é? O mordomo que foi levado para o Egito, o homem que foi levado para o Egito para servir como mordomo de todos os bens do Egito. O nome dele era José.
E qual foi a função de José como mordomo? Não foi acumular os bens para si mesmo, mas organizar as coisas para que maior glória fosse dada ao rei do Egito. As riquezas podem ser uma bênção se elas vão glorificar a Deus. E elas só podem glorificar a Deus se nossa fé, nossa esperança e nosso amor continuarem em Deus e não nas riquezas. Porque se nós confiamos, esperamos e amamos as riquezas, significa que as riquezas se tornaram para nós um ídolo. E as riquezas são um ídolo cruel. Porque você pode depositar fé, esperança e amor nas riquezas. Mas de repente, quando você disser, agora eu vou usar esse recurso, ele se esvai de suas mãos. E de repente você diz, não serve para nada. Se o ouro falha em redimir a alma, se as riquezas não podem nem garantir a coisa mais básica, o pão, a pergunta surge, onde deve estar a nossa segurança? A Bíblia oferece muitas respostas, não tenho tempo para tratá-las todas, mas quando perguntamos a este assunto quanto à redenção da alma, como a minha alma pode ser redimida, que preço será pago para a redenção da minha alma? Se você lê a Bíblia, você se lembrou da carta do apóstolo Pedro, quando Pedro diz, olha, nós não fomos resgatados com ouro e prata, com coisas corruptíveis, mas então ele diz, com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mácula. Mas e quanto a todo o resto? O pão e tudo que nós necessitamos? De novo, a resposta é oferecida. Ore, o pão de cada dia dai-nos hoje. Cristo, o Supremo Pastor, suprirá todas as suas necessidades. E então, somos arrastados deste amor, esta confiança, essa esperança e este amor ao dinheiro, para olhar e o dinheiro que é totalmente insuficiente, e somos forçados a olhar para a suficiência de Cristo. Qual é o maior tesouro que você possui? O tesouro tem um nome. Ele é a única pessoa de valor real. Todo o restante, no dia final, estará lançado ao pó da rua. Todos sentirão vergonha. Todos perceberão que investiram suas vidas, que acertaram no investimento de bitcoins e erraram no investimento da eternidade. Muitos terão esta terrível constatação. Mas se você tem a Cristo, você pode dizer, com alegria sincera, eu sou rico. Eu tenho o maior tesouro de todos. E se você diz isso, quando você coloca na balança a importância do dinheiro e a importância de Cristo, obviamente, quem tem mais peso? Quem é mais importante? A quem você deve se apegar? A Cristo, obviamente. E o que você faz com as riquezas? Na medida em que Deus lhe concede, você as utiliza para glorificar a Cristo, para revelar a outras pessoas quão maravilhoso é esse tesouro. Você usa os tesouros da terra para que outras pessoas conheçam o tesouro dos céus. Você usa esse tesouro da terra para servir os membros de Cristo, do corpo de Cristo, e para alcançar novos súditos para o reino de Cristo. Isso é a coisa mais importante, não a sua segurança. Agora o segundo ponto, versículos 19 a 21, parte final do versículo 19. Vemos a profanação das dádivas divinas.
falando no 19 sobre essas riquezas, agora diz no 20, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Então a riqueza não foi apenas inútil no dia do juízo, mas diz aqui que ela é a própria matéria-prima do pecado do povo. E duas formas de profanação das dádivas de Deus aparecem aqui, que os israelitas cometeram. Então Deus lhes deu riquezas, dádivas. E poderíamos pensar numa ilustração bíblica para isso. De novo, crianças, saindo do Egito, Deus tocou no coração dos egípcios, e quando os egípcios, os israelitas estão saindo, o que acontece lá? Vocês lembram? A gente conta que este vaso é um vaso de ouro. Então, os egípcios estão lá nas portas de suas casas, dizendo, olha, vem aqui, tome este vaso de ouro, tome este elemento de prata, tome este brinco, tome esta joia. Deus tirou dos ímpios para dar ao seu povo pura graça. Mas agora vocês olhem lá, depois que Deus deu a lei, que Moisés está no topo do monte, sumido há 40 dias, cá embaixo o povo diz, Arão, faça-nos a imagem para que adoremos a Deus. E então, Arão diz, arranquem seus brincos, braceletes, e vamos fazer um bezerro de ouro com as dádivas que Deus deu a eles. É sobre isso que o texto fala. A primeira coisa, então temos esses dois elementos. O uso, então, da profanação da riqueza para fazer coisas que não glorificam a Deus. Aqui tem duas coisas. A primeira é o uso das riquezas para promover a soberba. Então, em vez de mostrar generosidade, gratidão, em vez de receber as bênçãos com modéstia, eles usaram as riquezas para alimentar o próprio orgulho. As riquezas, as joias, se tornaram um troféu de vaidade e ostentação. E isso fez com que eles não fossem mais gratos, estão cheios de si mesmos. É curioso quando você pode observar algumas figuras, às vezes, que se tornam conhecidas por causa da internet. Às vezes você encontra alguém que lá no passado dizia, olha, devemos dividir isso aí, com todo aquele discurso socialista de divisão. De repente essa pessoa faz sucesso cantando rap ou fazendo outra coisa qualquer, sem muito valor. E aí o dinheiro começa a entrar, muito dinheiro. E aí o que essa pessoa faz? Ela não divide com a sociedade. No máximo, com a sua mãe, seu irmão, um pouquinho, como migalhas. Mas você vai ver essa mesma pessoa com correias, com correntes de ouro pesadíssimas no pescoço, com carros hiper luxuosos, com viagens e mais viagens. Isso é o coração humano. Quando as pessoas têm muito dinheiro, elas não estão pensando em usá-lo para o bem do próximo, mas em ostentar a sua riqueza. Mas a segunda profanação das riquezas é o que eu mencionei, a idolatria. Eles pegaram o mesmo ouro e a mesma prata dados por Deus, aqui diz, para fundirem imagens de abominações. São os ídolos. Eles utilizaram a liberalidade do Criador para com eles, para financiar os cultos pagãos, para montar imagens de ídolos pagãos. E aí então a retribuição veio. O versículo diz, aquilo que justamente havia se tornado foco da atenção e do afeto, Deus diz, eu vou entregar essas riquezas nas mãos dos estrangeiros por presa e aos ímpios da terra por despojo. Eu tirarei de vocês e darei. É um processo inverso ao processo da saída do Egito. Então as riquezas construídas como falso refúgio se tornaram para eles como uma âncora que os arrastou para o abismo. E agora,
O Senhor está justamente removendo tudo aquilo em que eles colocavam a sua confiança, para que brilhe realmente a glória do Senhor. Podemos perceber isso claramente em nosso texto. Então, amados irmãos, precisamos nos perguntar como nós usamos as bênçãos de Deus. E talvez a pergunta mais básica seja: onde investimos com mais afinco? Em prazeres perecíveis, em segurança financeira, em bens que enferrujam, ou no reino de Cristo? E eu não estou falando aqui meramente, ainda que também, mas não estou falando aqui meramente de usar o seu dinheiro para o reino de Cristo de uma forma direta. Mas eu estou falando sobre coisas como escolher entre um emprego que consumirá todo o seu tempo e ter mais tempo para a sua família. Aí está, as duas coisas. O reino de Cristo, sua família, e a sua segurança financeira, um serviço que consome mais o seu tempo. Ou uma mulher dizer: bom, o salário lá em casa está bem apertado e eu vou colocar os meus filhos na creche ou numa escola qualquer e terei tempo para trabalhar também e poder conseguir alcançar nossa segurança financeira. Você ganha com uma mão e joga fora com outra. A bênção recebida com esse fim se torna um ídolo. E os talentos, habilidades que cada um de nós tem, quando usados para esses fins, se tornam para nós um tropeço. Pense numa pessoa inteligente, capaz de montar uma empresa. É uma bênção. Mas se ela tem um coração no lugar errado, o próprio conhecimento dessa pessoa faz com que ela tropece, porque ela se dá tão bem financeiramente que ela se afasta de Deus. E aqui, meus irmãos, diante dessas coisas, diante do risco de que as riquezas se tornem para nós, como povo de Deus, um alvo da nossa idolatria, podemos receber um soco bem dado, podemos dizer metaforicamente, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque vocês já devem ter ouvido muitas palestras e talvez sermões, e até provavelmente também de mim, condenando aquilo que chamamos de teologia da prosperidade. E de fato, é antibíblica, é um erro grave. Mas há uma ironia da qual devemos nos envergonhar. Qual é? É que muitas dessas pessoas que abraçam essa teologia defeituosa, que amam de fato as riquezas, e ainda que pelos motivos errados, são mais generosas em promover e disseminar o falso ensino do que nós em disseminarmos a verdade. Onde colocamos a nossa cabeça agora? Qual o buraco em que enfiamos? Como pode? Em que os ímpios, a falsa igreja, os propagadores de um evangelho onde Cristo está fora e o dinheiro é o centro, ainda assim essas pessoas, mesmo sendo tão egoístas, cobiçosas, amando o dinheiro, ainda dizem: eu serei fiel para que esta palavra tão boa do bispo, do apóstolo, continue progredindo por todo o país e alcance o mundo. Se essas pessoas lidam com dinheiro segurando em uma mão e entregando com a outra para que o reino, na perspectiva deles, avance, há muitos reformados cheios do conhecimento da verdade, sabendo o que é a graça de Deus,
e eles mantêm suas vidas segurando firmemente cada dádiva. Não sabem o sentido e a aplicação da palavra generosidade. Isso é uma obra do Espírito Santo. Vocês conhecem isso na prática? Que a palavra foi ouvida certamente. Que vocês concordam com ela em tese certamente. Mas vocês praticam a generosidade? Quando vocês vão separar um recurso para o fundo diaconal, vocês dizem, olha, hora de ser generoso. E me dei conta essa semana, ao preparar esta pregação, que nós temos um fundo financeiro, não só para a diaconia, mas nós temos um fundo em nossa congregação. E o estado desse fundo reflete, infelizmente, o estado do nosso coração como congregação. Porque nunca ninguém me fez a pergunta. E imagino que também não fez ao tesoureiro ou aos oficiais. E porque também eu nunca contribuí para esse fundo. Vergonha, triste, me arrependo. Mudarei isso, se Deus me permitir. Esse fundo foi criado para que nós um dia tivéssemos condições de fazer missões. E não necessariamente em outro país, no estado de São Paulo a princípio. Esse fundo nasceu porque uma pessoa lá de Minas Gerais, que por 17 anos com outras pessoas em Campinas esteve orando para que houvesse uma igreja reformada em Campinas. Não houve naquela época. Até lembro, primeira vez que eu vi o pastor Kendi Whisky, ele foi na minha casa, ele disse, olha, saindo daqui de Cabo Frio, eu vou lá em São Paulo, vou passar em Campinas porque tem um grupo lá que pediu a plantação de uma igreja reformada. Eu depois perguntei a ele, e aí? Ele disse, não temos ninguém para enviar. Eles tentaram, até que não havia mais condições, e esse homem, sua esposa, já um homem idoso, mudou para outro lugar. Mas um dia ele mandou uma mensagem e disse, eu quero mandar um valor todo mês, um valor pequeno, mas ele mandou fielmente, não sei se ainda manda, mas por muito tempo mandou fielmente. E criamos então um fundo chamado Fundo Missionário. Só uma pessoa contribuiu para esse fundo, esse homem. Mas não deveria ser diferente? Não deveria? Nós não poderíamos olhar para as coisas que estão dentro dos nossos armários inúteis e dizer, venderei isso aqui, porque não me serve, não uso. E usarei a venda disso aqui para colocar nesse fundo. Olha, esse mês eu vou reservar um valor. Enviarei não só para a diaconia, não só contribuirei com a igreja, mas, além disso, serei mais generoso. Eu só posso R$10. Mandarei meus R$10. Eu não comerei a pizza esse mês, não comerei, mas eu colocarei nos fundos, nesse fundo missionário. E não porque seja feita uma promessa de bênçãos para vocês, mas porque vocês devem dizer, eu não sou nada mais do que um mordomo, e eu não quero nada mais do que o reino de Cristo avance em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, até os confins da terra. Pensem sobre isso, meus amados irmãos, e busquem a graça de Cristo para dar a vocês o descanso nele, a paz, de que vocês não precisam ter tudo que o mundo diz que vocês precisam ter. Vocês não precisam comprar as melhores coisas que o mundo diz que vocês precisam comprar. Vocês podem encontrar alegria na simplicidade de servir a Cristo. Um dia vocês vão estar dentro de um caixão. Não poderão levar coisa alguma. Mas agora vocês estão vivos. Vocês podem glorificar a Cristo. E podem fazer que no dia em que nós estejamos na frente do seu caixão, sejamos obrigados a usar essa palavra de novo e a dizer, como este irmão ou esta irmã mostrou durante toda a sua vida
um coração generoso para a glória de Cristo. Amém.